Estamos de volta. Resistência popular na defesa de direitos. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Nalu Faria, coordenadora nacional da Marcha Mundial das Mulheres, e Maria das Dores, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Uma análise realizada no primeiro bloco, os retrocessos que retiram direitos sociais, principalmente das populações mais pobres e vulneráveis. Qual é a agenda para resistir e criar alternativas ao terrível cenário atual e para retomar uma verdadeira situação de redução das desigualdades? A gente estava conversando aqui antes do programa, né, Maria? De dia 15 já tem mais manifestação Brasil afora, né? Dia 15 de março. Sim, nós saímos ontem e dia 15 a gente já tem mais uma luta de resistência, né? Dessa vez agora vamos tanto à Frente Povo Sem Medo, com certeza Brasil Popular, todas as frentes que compõem indignação nesse cenário, toda a esquerda brasileira, a gente vai fazer uma grande manifestação contra a reforma da Previdência. Então você já está convocado, dia 15 de março, né? E tem muitas perguntas chegando, vamos ver se eu consigo botar todas na roda. Vou passar uma aqui para a Nalu. A Maria Souza pergunta o seguinte: a Previdência é um direito dos trabalhadores, certo? Vocês acham justo que o governo Temer, o que o governo Temer está querendo fazer, acabar com os direitos trabalhistas e previdenciários? A gente estava falando justamente isso aqui no primeiro bloco, né? Que nós hoje... Bom, não só não achamos, como a Maria já dia 15 estaremos na rua contra a reforma. Dia 15, inclusive, a educação vai entrar em greve. A proposta é, inclusive, ter mais paralisações. A gente vai seguir toda a nossa mobilização contra a reforma da Previdência, né? Só ontem, nos atos que a gente fez aqui no Brasil, em vários lugares, inclusive, houve ocupações nos postos do INSS, e era justamente com essa intenção de chamar a atenção sobre essa questão e de como realmente a gente não vai arredar a pé, e nós vamos fazer uma luta contundente, forte, e no dia 15 a gente se soma ao conjunto justamente para tentar barrar essa reforma. Nessa mesma direção, Nalu. O Wesley Dutra Guedes, ele diz assim: o posicionamento do presidente, ele coloca presidente entre aspas, Temer, no dia de ontem, dia 8 de março, foi bastante preconceituoso em relação à posição da mulher. Ele fala da importância da mulher nos trabalhos domésticos e tal, né? Referindo-se à mulher dele. Vocês acreditam que o preconceito e o machismo são fatores determinantes para a retirada da presidenta eleita democraticamente? Será que se fosse um homem que estivesse na presidência, isso teria acontecido do mesmo modo? Eu acho que a gente pode até fazer uma comparação em relação ao governo Lula, né? Que foi o antecedente da presidenta Dilma. Eles também várias vezes tentaram dar o golpe no presidente Lula e, por uma série de questões, não tiveram força para isso. E é importante a gente relembrar que, em relação ao Lula, eles usavam os preconceitos de classe. Chamava de bêbado, né? Chamava de ignorante, 9 dedos, né? Então, no caso da presidenta Dilma, o fato dela é uma pessoa de esquerda, mas que vem de uma classe média, tem, como se diz, tem a cultura, né, da elite, vamos dizer assim, estudou e tal. Agora, eu acho que o machismo foi uma estratégia para desqualificá-la, para buscar... Para minar o governo dela. Então, por exemplo, quando, ao invés de avaliar ela politicamente, avaliava como mulher, né? Ou seja, isso que eles fazem com o machismo, né? Não olha o ser humano político que está ali, mas joga... E, claro, também isso, o grau de humilhação que eles tentaram impor à presidenta Dilma, nesse sentido também, de tentar quebrar a força dela se sentir mal, né? E é interessante que, como ela era muito forte, muito altiva, cada vez que ela recebia muito ataque, mas ela continuava firme, isso aumentava o ódio deles também, né? Então, foi um crescente, né? Agora, com certeza, eles não tratam uma mulher no poder da mesma forma que trata um homem, né? Eles acham sempre
que a própria coisa, eu fico vendo o Senado, vários senadores se queixavam que a Dilma não dava atenção para eles, que a Dilma não conversava com eles, porque era a ideia de como mulher ela tinha que estar sempre amável, disponível para todos eles, como ela tinha Aliás, um jeito... esse estratagema o próprio vice-presidente à época utilizou com aquela carta se vitimizando, dizendo que não tinha sido tratado assim, com que carinho. Que ela não estava sendo adequada. Então, são uma série de coisas, né? Tem senadores que usou esse argumento para justificar o voto contra ela. Isso é uma vergonha, né? E mostra a misoginia do cara, né? Ô, Maria, a Thaís Lapa, ela pergunta para vocês duas, mas estou aqui distribuindo as perguntas, senão não vai dar tempo. As convidadas, sendo de movimentos populares, podem falar da importância da organização coletiva para a luta feminista? O quanto essa mobilização e organização popular é importante para a luta das mulheres? A luta, qualquer tipo de luta que seja em defesa da classe trabalhadora, a mulher tem um papel fundamental, tanto de mediadora, né, quanto de palestras. A mulher tem uma sensibilidade muito maior do que a da figura masculina, porque ela tem essa sensibilidade de se colocar na pele das outras pessoas, de saber realmente o que você está sentindo através de quando a gente se coloca no teu lugar. Então, a mulher tem essa percepção melhor. A mulher em si, ela é tão forte, ela não é forte na questão física, força bruta, mas aqui ela é muito mais forte. E aqui também. Né? Aqui, então, nem se fala. Né? Então, o papel da mulher na sociedade, na luta de classe, tem o papel decisivo e fundamental. E no campo político, as mulheres são a maioria da população brasileira, né? Agora, acho que esse aspecto da pergunta que a Thaís fez também tem um elemento que acho que é importante a gente ressaltar, é que a gente tem insistido muito que é a nossa organização coletiva que nos dá força não só para mudar a sociedade como um todo, mas as nossas vidas também. Sim. Né? Então, é justamente essa construção coletiva que constrói a força. E o que nós temos insistido, que é muito importante, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, ter um processo de auto-organização das mulheres, e não é aquela coisa da gente que muitas vezes fala, porque as mulheres são tímidas, não fala perto dos homens. Não é por isso. É porque na desigualdade patriarcal, na opressão patriarcal, tem uma relação social de poder dos homens sobre as mulheres. Né? Então, a gente altera isso alterando uma correlação de forças. A gente sempre diz que os homens só não vão mais oprimir as mulheres quando as mulheres não se deixarem oprimir. Nesse sentido da gente juntas, construir uma outra correlação de forças. Se todas as mulheres não fizerem o trabalho doméstico, se todas as mulheres não puserem a comida na mesa para o homem, ele vai ter que aprender a pôr, né? Porque não é que ele não sabe. A se virar, né? Ele vai ter que fazer, né? Então, assim, é nesse sentido, Sim. né? E eu acho que tem uma coisa que vocês estão dizendo que me parece hiper importante, que é assim, do ponto de vista da mobilização, da participação, de fazer política, de tomar a política como algo que é nosso, de todos nós, isso não tem nenhuma dicotomia, nenhuma separação com as pautas específicas das mulheres, dos negros, dos LGBTs, dos sem-teto, dos sem-terra, porque as pautas específicas não impedem que todos esses movimentos estejam em unidade nas pautas que são gerais. Quer dizer, uma coisa é a gente dizer, brigar por cidadania, por democracia, né? Brigar por supressão de desigualdades, por um país melhor e mais justo para todo mundo, é a pauta de todos os movimentos populares. Né? E isso não é dicotômico pela afirmação das mulheres da luta pela igualdade, né? Da luta pelas pautas específicas. São coisas que não apenas convivem, como se complementam e se reforçam umas às outras, não é isso? Sim. Né? É tanto que quando eu entrei no MTST em 2007, e isso vai para todas as mulheres, tem muitas que falam, mas eu não gosto de falar porque eu posso ser oprimida. Eu era da mesma forma. Hoje, eu digo, hoje
é só eu. Por quê? Porque eu me sinto viva, não tenho estudo, faculdade. A minha faculdade foi a faculdade da vida, na favela, né? Sofrendo bastante, com 5 filhos nas costas, mãe solteira, porque eu optei para não baixar a cabeça para ninguém, ser independente. Isso é difícil? É. Mas viver coletivamente é muito melhor. Então, isso não impede da dona de casa saia e venha lutar pelos seus direitos. Porque muitas se acomodam, não porque elas queiram, porque a sociedade capitalista, machista, impõe isso para ela. E ela se acha sozinha, retraída, até mesmo porque a lei da Maria da Penha, ela não dá tudo aquilo que se mostra ter, né? Então, não dá esse respaldo de vida para as mulheres, né? Dela poder denunciar. Então, ela se retrai. Então, dizer para as mulheres, além de eu ser negra, da periferia, pobre, eu sou eu, vocês têm que se sentir viva. A partir do momento que vocês ser vocês mesmos, assim como eu sou, nada me detém. Luto pelos meus direitos, luto pelos direitos das outras pessoas, porque a coletividade nos dá muita força. A união é fundamental. Isso é que tem que ser feito no nosso país. Juntos que não fique de cabeça baixa. Levanta a cabeça, porque nós somos únicas. Nalu, a Daiane Ponte pergunta o seguinte: como vocês veem a eficácia do feminismo de Estado? Porque as mulheres brasileiras puderam experimentar políticas públicas necessárias ao nosso desenvolvimento e dignidade nos últimos anos. Mas agora, com esse governo, percebemos que esses direitos conquistados já não são mais garantidos. Como as mulheres podem construir políticas públicas permanentes em um sistema que parece ser tão desigual? Então, a gente tem uma reflexão que o movimento feminista faz e que serve também para o movimento negro e para os trabalhadores, que o Estado ele não é neutro, né? Não é neutro do ponto de vista de classe, nem de raça, nem de gênero, né? E quando se ele não tem uma vontade política de alterar isso, ele acaba reforçando essas desigualdades. Agora, o que a gente experimenta aqui no Brasil é que acho que a gente tem um grande debate no mundo, né? Não é só no Brasil. Tem uma questão que a gente sempre falou. As transformações que a gente consegue arrancar do Estado burguês, elas sempre são limitadas. Por isso que a gente quer transformar a sociedade como um todo e transformar esse Estado. Então sempre em disputa, né? Então sempre em disputa. Se bobear, aqueles que são contra esses interesses, esses direitos, vão tentar negá-los novamente, vão tentar retirá-los novamente. E, por exemplo, no caso do Brasil e os vários países da América Latina, a gente tem uma democracia, mesmo quando a gente tinha democracia antes do golpe, era uma democracia com muitos déficits. A gente não conseguiu fazer uma reforma política como deveria fazer para alterar o sistema político que poderia melhorar essa dimensão aí das políticas públicas. A gente não fez reforma tributária, agrária, e a gente não conseguiu ainda ter uma universidade que forme trabalhadores e gestores com uma perspectiva transformadora, né? Então, a gente tem momentos que a gente já tinha avançado um pouco mais nisso. Hoje, acho que a gente tem cada vez mais uma universidade majoritariamente muito conservadora, né? Então, também a gente dizer que nós conseguimos ter, de fato, políticas públicas, precisa de muita mais transformação do Estado. Então, e o que acontece em países como o Brasil, como a Argentina, é o que a gente viu. Sai um governo mais progressista e entra um governo conservador, porque no caso da Argentina foi pelo voto, o Macri. O Macri fez a mesma coisa que o Temer aqui. Em 2 meses tinha desestruturado tudo do governo anterior, né? Isso mostra também a fragilidade da nossa democracia, né? E a fragilidade dos mecanismos da gente de controle sobre o Estado, porque isso também é outra questão. Ou a gente constrói mecanismos reais para controlar o Estado, ou isso a gente está sempre perdendo. Só para dar um exemplo, o tema por exemplo, no legislativo, a gente já lutou, tinha lutas no passado que a gente tem que retomar com a ideia da reforma política. A gente lutava por limitação do número de mandatos. Tem gente que tem mandato durante 30 anos. O que significa um cara ficar 30 anos no Congresso? A gente lutava para não poder o mandato ser do partido.
A gente tem que lutar para que não tenha tanto dinheiro envolvido no mandato. A ponto de ter um deputado que consegue ter 150, 140 outros, Claro. como disse, delatores e tal, né? A gente vê quando compara o que é quanto custa um deputado no Brasil. Outro dia eu estava vendo uns dados. Quanto custa um deputado no Brasil? Um na Espanha, por exemplo, eu me lembro que da Espanha era um dos mais baratos. Em relação a outros países. É muito mais barato um deputado lá do que aqui. Então, você também tem mecanismos de como esse Estado funciona. Você tem um judiciário que não tem controle popular sobre ele. Então, com isso, as políticas públicas são muito frágeis. Então, também a gente conseguir garantir políticas públicas mais efetivas, que perdurem segundo a mudança de governo. Agora, eu, por outro lado, não tenho dúvida. Ou a gente constrói uma hegemonia de esquerda na sociedade, ou as políticas públicas não estão do nosso lado. Não adianta, é ilusão nossa achar que um governo de direita vai fazer a política que um governo de esquerda faz. Ele não vai fazer. Além do mais que tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Judiciário, ele teria que estar neutro nessas questões. O nosso país tem lado. Tem lado. Aonde essa transformações que nós queremos fazer, fica muito mais difícil, depende de uma força muito maior, né? A correlação de força é muito grande, mas a gente tem que resistir com relação a isso, porque até mesmo o que se diz que é justo, que é pregado a justiça, que vai fazer justiça, ela tem lado. Claro. E o lado não é dos trabalhadores. Não, o lado não é para o negro, não é para os LGBTs. Não é nada disso. Tem um lado e que é o lado do capitalismo, do machismo, do conservadorismo. Enfim, nós estamos com o nosso país podre. Essa realidade podre. Porque a gente lutou tanto para se conquistar tão pouco que chega um usurpador e tira isso assim. Em alguns meses, né? Mas eu queria dar um depoimento aqui antes da gente terminar e ouvir 30 segundos para o nosso tempo de cada uma de vocês. O depoimento é o seguinte: eu tenho visto cada vez mais mulheres jovens, secundaristas, adolescentes, universitárias, criando seus coletivos feministas, criando seus movimentos de mulheres. Ontem eu testemunhei, antes de ir à rua, houve na universidade onde eu trabalho, na PUC de São Paulo, houve um ato dos coletivos feministas para se juntarem, fazerem um ato dentro da universidade, estava lotadíssimo, e para juntas irem para a Praça da Sé, né? E eu queria saber de vocês a importância dessas novas gerações, dessas meninas, para conquistarem o país que a gente lutou tanto, conquistou avanços, mas que tem muita coisa ainda para a gente ir adiante. Malu. Essa é uma das alegrias nossas atualmente no movimento feminista, justamente perceber o quanto o feminismo se renova. Hoje, a gente já não tem só nas universidades, todas as escolas secundárias de ensino médio têm um coletivo feminista, então as meninas estão cada vez mais cedo chegando ao feminismo. Então isso para a gente é extremamente importante. E tem uma outra questão que eu acho que está vinculada a essa auto-organização das mulheres, é que pensando alternativa, como você tinha falado no início desse bloco, a gente tem que reconstruir outras redes de relação comunitária para a gente também ir... E outras formas de fazer política Outras formas também, de fazer política e de resolver os nossos problemas do cotidiano. Quando nós, por exemplo, do feminismo, colocamos o tema do cuidado, e que o cuidado não é só até a creche, 12 horas por dia, mas é também a gente trabalhar menos para poder cuidar mais, como é que a gente divide o cuidado não só com o Estado, mas com as pessoas da nossa casa, mas criando outras redes na própria comunidade que a gente vive, sair criando mecanismos de coesão. Na luta contra a violência em relação às mulheres, por mais que a gente precise ter a Lei Maria da Penha, as delegacias, tudo, um bairro onde tem uma organização forte das mulheres, isso inibe a violência. Porque isso cria outra consciência, as mulheres ficam mais alertas, as mulheres são mais solidárias entre si, estão mais atentas ao que cada uma está vivendo. Então, esse processo estendido de auto-organização, ele é extremamente importante para as mudanças que a gente quer construir.
Maria das Dores, As rapidamente, mulheres, as mulheres a garotada que vêm chegando ao movimento. se despontando aí, isso é um orgulho Cheio de para jovens. para nossa classe, porque a sementinha volta lá atrás. O Che Guevara deixou o seu legado. Provavelmente nós não vamos conseguir chegar o tanto almejo da transformação do nosso país, mas a gente está deixando um legado que essas criançadas aí que está, né, todo ao furor, no sentido de saber com mais detalhe o seu próprio direito para que possa lutar, dar continuidade a essa luta que não será fácil, mas a vitória virá. Obrigado, queridas. Obrigada Obrigado, a Maria vocês. das Obrigada. Dores. Obrigado, Nalu. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O movimento das mulheres é inspirador, além de necessário, fundamental para a construção de uma sociedade de fato mais justa e igualitária. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.